Nós vamos trabalhar um pouco hoje. Eu espero conseguir até o final, que a minha garganta já está indo embora. Não é? Foi um fim de semana puxado aí, falamos demais até. Mas, pela graça de Deus, estamos aqui. E Deus vai nos sustentar. Nós vamos trabalhar um pouquinho hoje a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Eu quero trabalhar com você um trecho deste capítulo, dos versos 4 a 6. É um trecho onde o apóstolo Paulo faz uma defesa do seu apostolado diante dos corintianos, ali de Coríntios. Porque ali existiam alguns que ainda não tinham pé atrás com ele, com o apóstolo Paulo. Não acreditavam na sua mudança de vida. Tinham receio com respeito a ele. E Paulo então vai animá-los a perseverar na carreira que Deus propôs a cada um deles. E o texto diz assim, 2 Coríntios 3, 4 a 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e que Ele aplique ao nosso coração, neste momento, esta mensagem. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos ouve, preste atenção. Meus irmãos, no texto que acabamos de ler, no texto em questão, o apóstolo Paulo, ele argumenta e defende o seu apostolado, como já dissemos, junto à comunidade de Corinto. Respondendo a críticas feitas por alguns membros daquela comunidade, com respeito à sua capacitação para o ministério do apostolado. Até mesmo alguns discípulos de Jesus não o reconheciam como apóstolo. Paulo foi um temporão. Deus o chamou depois para ir aos gentios, coisa que era trabalho dos discípulos, que Jesus chamou para pregar o evangelho, e muitos deles se negaram a fazer. Deus então traz o apóstolo Paulo para falar aos gentios e chegar o evangelho, graças a Deus, fazer chegar o evangelho como chegou até nós, pela ação do Espírito Santo e a atitude e comportamento daquele homem. Mas ele teve que responder àqueles irmãos que ali naquele momento questionavam o seu apostolado. Todos sabiam quem foi Paulo, o que ele realizou, como ele viveu, e por isso temiam o apóstolo. Por isso, muitos ainda tinham um pé atrás com ele, não o aceitavam. Como é difícil para o ser humano, como é difícil para nós, seres humanos, aceitar e reconhecer a mudança em uma vida realizada pelo Senhor Deus, a mudança em uma vida, principalmente quando essa pessoa, que publicamente, todos sabendo, agiu contra a fé, pregou e perseguiu a fé. Foi o caso do apóstolo Paulo. Ele perseguiu aos cristãos. Ele foi duro nas ações dele. Ficou famoso, infelizmente, por conta disso. E esta fama, muitas vezes, trouxe problemas na hora da pregação do evangelho para ele. Paulo vai enfatizar que seu chamado, queridos,
não vem de si mesmo e de suas atribuições ou formações, mas de Deus que o capacitou a ser um ministro da nova aliança, com base no Espírito Santo de Deus e não na letra do Antigo Testamento. Paulo tem uma grande responsabilidade nesse momento, de mostrar aos cristãos que a nova aliança chegou. E a nova aliança vem em Jesus Cristo. A graça agora permeia o mundo. E é a graça de Deus que vai alcançar muitas vidas. É isso que Paulo quer argumentar e argumenta com eles. Ele argumenta que a mensagem pregada por ele vem de Deus e não de si mesmo, do seu autoconhecimento. E a sua transformação de vida é prova disso. Como um homem como Paulo, que até então não tinha esse nome, era Saulo de Tarso, o grande perseguidor dos cristãos, poderia agora defendê-los, poderia agora pregar a mesma mensagem que ele perseguiu com avidez. Só se de fato houvesse como houve, uma grande transformação na vida daquele homem. Ele tem como objetivo, então, neste momento e neste texto, nesta passagem, ressaltar a superioridade do Novo Testamento, mostrando que a vinda de Cristo trazia uma nova aliança baseada na graça e não mais na lei. O Senhor Jesus trouxe a salvação ao mundo. O Filho de Deus estava presente agora entre nós. Em um contexto maior, esse texto aqui, que Paulo escreve, ressalta que o ministério do Espírito Santo é superior em relação ao ministério da lei, mostrando que a nova aliança e a aliança estabelecida por Jesus Cristo, o Filho de Deus, traz liberdade de vida, tirando o pecador da condenação e da morte. Esta é a mensagem que o apóstolo Paulo agora vai levar a todos. Deus usa o seu servo para alertar aos corintianos, não é a torcida do Corinthians não, viu? Aos corintianos que moravam em Corinto, eram chamados assim, corintianos, não é? Eles eram chamados assim. Então Paulo alerta aos corintianos, se bem que os corintianos de hoje também estão precisando de um alerta, não é? Com todo carinho, querido. Ouça a palavra de Deus, corintiano. Aos corintianos lá de Corinto, Paulo alerta e diz a eles sobre a importância de nos atentarmos para o desenvolvimento da confiança em Deus e na operação do Espírito Santo em nossas vidas, através da fé e da graça do Senhor. Por isso, nosso tema hoje, confiança no Deus que traz esperança. Confiança no Deus que traz esperança. Paulo vai alertá-los sobre esta perspectiva. Devemos continuar confiando em Deus, porque Ele é a nossa esperança. Única e verdadeira esperança. Como podemos então confiar no Deus que traz esperança para o homem? Como? Primeira coisa que Paulo nos ensina nesse texto: tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Versículo 4, ele diz assim: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Tamanha confiança. Esse tal aqui significa tamanha confiança. Total confiança, plena confiança, nenhuma dúvida de que devemos confiar em Deus. É isso que o texto que Paulo está dizendo aqui, é por intermédio de Cristo. Cristo veio para tirar todas as dúvidas sobre a salvação. Por isso você pode hoje confiar, ter fé
em Deus. Paulo aqui chama a nossa atenção para o fato de que devemos confiar em Deus e não em nós mesmos, nas nossas ações, na nossa força. Não! Nossa força vem do Senhor. A nossa força vem do Senhor. Devemos fazê-lo por intermédio de Cristo Jesus e não por nossos méritos e habilidades. Paulo entende isso. Num outro momento ele mesmo vai dizer isso. Que ele considera tudo que ele tem, que ele conhece, sabedoria, como esterco. Esterco. Não é nada perto do conhecimento de Deus. O conhecimento do homem, as habilidades humanas não são nada perto do poder do nosso Deus. É a graça e o poder de Deus que firma a nossa confiança nele. E quando confiamos no Senhor, Ele nos capacita a fazer coisas que jamais imaginaríamos ser capazes de realizar. Você pode acreditar nisso? Eu vou contar para você um fato. Está no meu livro. Se você não comprou o meu livro, vou fazer um merchan aqui agora, não é? Se você não comprou o meu livro, compre e você vai encontrar esse fato registrado lá nos mínimos detalhes. Mas aconteceu um fato muito interessante em 2018. Eu estava adentrando a um projeto social nosso, que eu trabalhava como capelão da EB, aqui perto da igreja, na Rua Elvete. O Atende 3, então antigo Atende 3, depois virou SIAT 2. Eu estava lá num dia de trabalho normal, entramos no projeto, como sempre, cumprimentávamos a todos e partíamos para fazer a nossa roda de conversa com os atendidos, tocar violão, cantar com eles, levar a palavra. Mas aquele dia algo foi extremamente diferente. Quando eu adentrei ao projeto, eu tive o prazer, como você teve agora há pouco, de ouvir música. Falei, ué, o que está acontecendo aqui hoje? Está tendo alguma festa, será? Tinha alguém tocando um teclado no pátio do projeto, no pátio do serviço. Alguém tocando músicas evangélicas e cantando, balbuciando. Falei, deve estar acontecendo alguma coisa aqui hoje. E eu fui atrás, comecei a aproximar-se da música e vi um senhor sentado no meio do pátio, tocando um teclado, dedilhando ali as músicas evangélicas e cantando, alegre e feliz. Eu cheguei por trás dele, então eu não tive a primeira percepção. No momento em que eu passei por ele e olhei, eu me assustei, ao mesmo tempo me alegrei. Falei, não é possível um negócio desse. Era um cego tocando o teclado. E tocava como muitos não tocam, muitos profissionais não tocam. Estava ali tocando o teclado e cantando louvores a Deus. Eu fiquei ali, por alguns instantes eu cruzei meu braço e fiquei apenas ouvindo aquelas músicas, aquele senhor cantando. E imaginando, meu Deus, como eu sou pequeno, como eu sou falho. Ele parou, terminou de cantar e aí eu me apresentei e falei, senhor Antônio, vamos chamá-lo assim, senhor Antônio. Eu conhecia ele, já tinha ouvido falar um pouco da história dele, mas não tinha a percepção do problema que ele estava passando. Como o senhor toca bem, senhor Antônio? Como o senhor canta bem? Falei, é para Deus, graças a Deus, eu estou aqui no projeto, estou acolhido. Aí comecei a conversar com ele, ele contou um pouco da história dele para mim. Este homem, de aproximadamente 45 anos de idade, ele estava ali no projeto porque ele tinha, há 2, 3 dias atrás, antes, ele tinha sofrido um assalto na rua. Ele estava na rua, dormindo na calçada, um cego, imagina, na rua dormindo na calçada. E foi assaltado. O meliante levou tudo o que ele tinha, inclusive a sua bengalinha. Ele tinha uma bengalinha de cego, até a bengalinha o rapaz levou. Coitado do seu Antônio, ficou sem nada. E arrumaram lá um cabo de vassoura para ele, ele começou a tatear com ela, mas não era a mesma coisa, e não é. Não é, você vai perceber já já.
E ele falou para mim, mas tudo bem, eu estou aqui, me arrumaram um teclado aqui no projeto e eu estou aqui tocando. Falei, mas o senhor, hein? Coisa boa. Passou-se um tempo, eu fiz a roda e o meu coração ficou incomodado com aquela situação. E Deus falou comigo, nós precisamos trazer pessoas que vão ajudar mais no projeto. Vamos trabalhar isso. E comecei a trabalhar uma agenda com as igrejas, as comunidades, as entidades que eu conhecia, seminários e tudo mais. E um belo dia nós agendamos um seminário para ir lá, levar os seus seminaristas, conhecerem o projeto aqui no centro, Seminário Betel, seminário pentecostal que forma pastores pentecostais. E eles foram lá. Dessa vez, graças a Deus, ninguém bateu a Bíblia na cabeça de ninguém. Não é? Mas eles foram lá fazer um trabalho. E acompanhado deles estava a coordenadora do seminário. E ela viu esse homem. E ela falou assim para mim, olha pastor, eu conheço uma associação que trabalha com cegos. Falei, não pode ser. Eu conheço uma associação aqui em São Paulo, a Andeveb, Associação de Deficientes Visuais do Brasil. E eles ajudam, auxiliam cegos, pessoas cegas, com cursos, com treinamentos, com material que eles precisam, e eles fazem tudo isso de graça. Falei, você está de brincadeira? Falei, não, vou te passar o contato dele. Ele me passou, resumindo a história, ela me passou o contato dessa pessoa, a pessoa veio até o projeto, conheceu o ceguinho que nós tínhamos lá, e disse para mim depois, olha, eu vou voltar aqui depois, para tirar as medidas dele. Falei, medida? Você vai fazer um terno para ele, uma roupa? Falei, não, eu vou tirar as medidas para fazer uma bengala para ele. Falei, como assim? Cada cego tem a sua bengala personalizada, individualizada, para que ele possa, de fato, usá-la com propósito. Falei, está de brincadeira? Ela voltou depois, tirou as medidas e marcamos um outro dia. E ela veio com a diretoria da associação para entregar. Fizemos lá uma reunião, reunimos todo mundo, aquela festa. E ele recebeu de novo uma bengalinha e ficou feliz da vida. Falou, agora eu vou poder andar de novo pelas ruas, porque eu tenho a minha bengala. A diretoria da associação, tirando a Adélia, que nos atendeu muito cordialmente, fora ela, os outros diretores todos eram cegos e trabalham com cegos. Ele ganhou uma bengala, ele ganhou a possibilidade de fazer cursos no Sebrae para leitura de braille, ele ganhou uma série de outras coisas e tudo de maneira gratuita. Querido, quem faz isso? É a graça de Deus. Para que Deus? Por que Deus faz isso? Para mostrar para mim e para você que só Ele tem capacidade de ir onde nós não podemos, de realizar o que nós não podemos, de fazer coisas que jamais imaginaríamos ser capazes de fazer. Ele faz. Ele faz. Não desanime por meio de Cristo, confie em Deus. Não desanime. Quando tiver com um problema, com uma dificuldade, não desanime. Comece a louvar a Deus. Comece a cantar a Deus. Faça como o seu Antônio. E você vai ver a graça de Deus se manifestar sobre a sua vida. Mas Paulo vai um pouquinho além. Ele não só quer mostrar que podemos confiar no Deus que traz esperança, tendo fé. Mas, em segundo lugar, ele mostra que nós podemos confiar no Deus da esperança, que traz esperança, aceitando a capacitação de Deus, o cuidar de Deus por nós. Reconheça que somente Deus pode te preparar, te treinar para servi-lo. Olha o verso 5. Olha o verso 5 que diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós realizar alguma coisa. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem
de Deus. Aprender a depender de Deus é um desafio que Paulo aqui faz àqueles irmãos e faz também a nós. O ser humano não gosta de depender de ninguém. Ninguém gosta de ficar dependente do outro. É difícil para nós esperarmos que outra pessoa realize algo que nós não podemos realizar, mas que vai trazer benefício para nós. Como é difícil! Como é difícil! Mas que bênção é quando entendemos que é assim que Deus age conosco. Susan, já pensou se você falasse assim, estou grávida e já está com o bebê no colo? Hã? É uma loucura isso, não é? Não pode, não dá. Eu estou grávida, vou ter que esperar quanto tempo? 9 meses. Se ele for tranquilinho, não é? Se for como a Ruth, em 8 meses ele nasce. A Ruth nasceu em 8 meses. Aquela menina, vou te contar, viu? Deu trabalho para a mamãe dela. 8 meses, 9 meses, você tem que esperar para que ele nasça. E torcer, e clamar a Deus pela misericórdia dele, para que ele seja bem formado, venha com saúde, venha com bênção para a família. Você vai ter que esperar, você vai ter que passar por todo o processo, até ter o seu bebê no colo e admirá-lo. A vida é assim também, querido. As coisas não acontecem do dia para a noite. Há um processo de crescimento, de desenvolvimento, mas o ser humano, ainda mais depois da Covid, parece que a coisa explodiu, as pessoas estão atordoadas, querem tudo para ontem, não tem paciência de esperar as coisas acontecer mais, não tem paciência sequer de avaliar a situação, não me interessa, eu quero agora, não me interessa, eu preciso fazer isso agora, não é? O ser humano está assim, mas precisamos entender que quando falamos de Deus, a coisa fica ainda mais complexa, pois Ele age fora do nosso território, fora da nossa visão, Ele age fora do controle, do nosso controle. Eu não tenho controle, eu tenho que esperar que Deus tenha misericórdia e faça alguma coisa. Ele age dentro da vontade dEle e do tempo dEle. E Ele sabe por que Ele faz isso, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. O que nós não sabemos é esperar, precisamos aprender a esperar. E o treinamento, a convivência, o relacionamento com Deus é que vai fazer com que isso aconteça. É o que nos ensina a palavra de Deus lá em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olha o que Deus promete na sua palavra. Quando Ele nos diz espere, Ele não está falando para você cruze os seus braços e não faça mais nada. Fique aí aguardando. Que a hora que eu achar que eu devo, eu vou agir. Não é assim que Deus faz conosco, querido. Deus muitas vezes fala conosco, não é para você. É para você. Ou então espere um pouco. Confie em mim. Esperar aqui significa confiar, depender dEle, não desanimar. Continue caminhando, continue vivendo, mas confiando no Senhor. Confiando no Senhor. Só teremos a operação do Espírito Santo em nós, quando reconhecermos a nossa dependência dEle. Nós só vamos aprender a depender de Deus quando olharmos para nós e vermos que somos incapazes de fazer as coisas sem a mão de Deus. Portanto, reconheça que Deus está trabalhando na sua vida. Reconheça então que Deus quer te treinar para servi-lo. Coloque-se nas mãos dEle e seja uma bênção, em nome de Jesus. Mas Paulo ainda vai trabalhar um terceiro aspecto importante nesse texto, que nos leva a entender como podemos confiar no Deus, que traz esperança.
esperança para as nossas vidas. Em primeiro lugar, ele diz: tenha fé. Em segundo lugar, ele diz: aceite a capacitação, o treinamento que Deus dá a você. Mas em terceiro lugar, ele diz: seja um ministro do Evangelho. Versículo 6, olha o que Paulo diz: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, traz vida. Preste atenção, meu irmão, minha irmã, no que Deus está falando aqui, por meio do apóstolo Paulo. Preste atenção. Ele está elevando a categoria de pregador do Evangelho. Olha que coisa linda. A categoria de ministro. Aquele que prega é o ministro de Deus. Ele vai ministrar, ele vai levar a palavra, o amor, a misericórdia de Deus. Você pode imaginar, ou se imaginar como um ministro do Evangelho? É assim que Paulo está dizendo que Deus nos trata como ministros do Evangelho. Ele coordena, o ministro tem a função, uma função muito especial no governo, nos governos. Ele coordena uma pasta que vai junto com outras unificar o trabalho do governo e trazer sustentação e crescimento entre a população atendida. Esse é o objetivo dos ministros, cada um na sua pasta. O ministro da Economia, o ministro da Justiça, o ministro da Fazenda, o ministro da Cultura, todos eles trabalham nas suas áreas, porém, com o único propósito de atender a população de maneira adequada. O ministro tem autoridade, o ministro representa o presidente. Preste atenção nisso. Paulo usa essa expressão aqui, meus irmãos, e ele está dizendo que como ministros do Evangelho, somos chamados para compor a pasta da pregação do governo celestial. Você faz parte do governo celestial. E como ministro do Evangelho, você é chamado para compor esta pasta da pregação do governo celestial, que tem como propósito unificar o trabalho deste governo. Qual é o trabalho do governo celestial? Trazer os salvos para o reino eterno. Esse é o trabalho do ministro. Levar os salvos para o reino eterno. Assuma o seu posto, em nome de Jesus, como ministro do Senhor, da nova aliança, uma aliança da graça e da lei, pois quando Paulo destaca aqui que a lei mata, mas o Espírito vivifica, preste atenção nisso, ele está dizendo que não devemos nos prender apenas ao legalismo e às tradições, mas sim viver de acordo com os princípios do Espírito Santo. O Espírito tem que se mover na igreja, ele tem que ter liberdade para agir na minha e na sua vida. Nada pode impedir que o Espírito haja em você e em mim. E não vai impedir. Somos chamados a viver em comunhão com Deus, guiados pelo Espírito Santo, e a levar a mensagem da nova aliança a todos ao nosso redor. É assim que Deus nos chama, é assim que Paulo está dizendo a eles que se comportem. Como podemos então confiar no Deus que traz esperança? Tenha fé em Deus. Primeira coisa. Aceite a capacitação de Deus para a sua vida. Segunda coisa. E seja um ministro do Evangelho. Ao concluir esta mensagem, observamos que Paulo nos ensina sobre ter fé e confiar em Deus, queridos. Permitir que o Espírito Santo nos capacite a viver em comunhão com Ele.
atuando como ministros da nova aliança. Foi para isso que Deus chamou Paulo. Pense como esses ensinamentos podem influenciar a sua vida. Pare um pouquinho e pense, como eu posso ter fé em Deus? O que Deus tem feito na minha vida para me capacitar para servi-lo? Em que área eu posso servi-lo? E como eu tenho servido a Deus? Como um ministro, um representante real ou como qualquer um? Não é assim que Deus nos chama para servi-lo. Pense como esses ensinamentos podem influenciar você a viver uma vida que glorifique a Deus em tudo o que você realizar. E o que o Espírito Santo nos conduza e nos capacite a realizar a sua vontade em nossa vida por meio de Cristo Jesus. É isso que Paulo deseja àqueles irmãos. É isso que ele defende. É isso que Deus está falando para nós hoje. Seja preparado, esteja preparado para servir a Deus, o Deus que traz esperança, o Deus que não dorme, o Deus que cuida de mim e de você. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém?